Cada um de nós acabamos de ouvir uma palavra que é fiel e digna de toda a nossa aceitação. De que o profeta Yalganã, o enviado do Altíssimo Yahweh, que veio para preparar o caminho de Yahushua, o Mashiach, ele veio no propósito de cumprir a palavra, de cumprir os mandamentos, pois ele era o anjo do Altíssimo Yahweh que viria para trazer o conserto para o povo. Ele iria, através da palavra, aplanar os lugares altos e baixos. Ele viria, através da palavra, chamar o povo ao arrependimento. E é o que ele tem feito. Ele chamava os habitantes da cidade de Yerushalayim, os habitantes da Galil, os habitantes de Yaldá e todas as cidades adjacentes. Ele era o enviado do Altíssimo Yahweh. Ele era o anjo, o mensageiro do Altíssimo Yahweh para aquela localidade, porque ele anunciava o reino do Shamaim aos homens que precisavam selar o seu perdão através do seu arrependimento. Irmãos, nós sabemos que o Altíssimo Yahweh, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele é Espírito. E sendo o Espírito diante do que revela a sua palavra, ele diz para nós que nós precisamos nos arrepender para entrar no reino dele. O Salvador Yahushua, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Logo nós entendemos que nós precisamos fazer parte do reino dele. Não há salvação fora da atmosfera espiritual do reino daquele que é o rei da nossa alma. Então o Altíssimo, ele tomava a vida desse mensageiro para anunciar as palavras que cobrava daquele povo o arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados, irmãos. Sem arrependimento a pessoa não consegue andar produzindo os frutos dignos da vida que ela precisa produzir como árvore boa. A árvore boa é aquela que produz os frutos do Ruach Kadosh, que é os frutos do Espírito Santo. Sem o arrependimento nós não temos condições de produzir a vida do Espírito desta palavra, que é vida e Espírito no nosso ser. Então o Altíssimo está chamando aqueles que ainda possam estar cocheando entre dois pensamentos. Ele chama os habitantes desta localidade: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino do Shamaim. E nós sabemos, irmãos, que aquele que não consegue vencer o pecado, infelizmente se torna escravo do pecado. Mas com a obra e cooperação do Ruach Kadosh, o Ruach Kadosh nos capacita, através da ação e operação do seu magnífico poder, que é a palavra, a vencermos o mundo e as coisas que no mundo há. Irmão Cauã e os demais que aqui estão ouvindo a voz do Ruach Kadosh, é tempo da igreja se preparar, porque aquele que há de vir virá e ele não tardará. E ele vai vir para buscar para si um povo que está sendo consagrado no seu nome. O nome do Altíssimo Yahweh, ele está gravado no muro de Yerushalayim. Está lá, Yud Rei Vav, que entendemos que o nome dele representa Yahweh. O nome do Altíssimo Yahweh precisa ser invocado pelo irmão. Precisa ser invocado por aqueles que almejam a salvação. Quando nós contemplamos o som que sai dos animais, nós vemos que um gato, ele pronuncia o nome do Criador. Tudo que tem fôlego ouve o nome do Altíssimo Yahweh. Um gato, ele não fala miau, ele fala iau.
Um cachorro, ele não pronuncia o som de au-au, é iau-iau. A nação Yashorum, que nós chamamos de Israel, eles conhecem o nome. Eles têm a revelação do nome. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Altíssimo Yahweh será salvo. Mas para nós receber esta salvação, nós temos que crer nele, como diz as Escrituras. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a ressurreição, ele é o bom pastor, ele é o socorro que está em nós, ele é a vida que está em nós, ele é presença. A vida desta palavra se manifesta revelando a vida da pessoa do nosso Criador dentro de nós. De maneira que as nossas atitudes, na medida que vamos caminhando, ele é aquele que vai libertando nós, aquele que vai transformando nós, aquele que vai agindo por meio do teu Espírito, que age por meio da palavra em nós. Nós chegamos até a presença do Altíssimo Criador como alma vivente, porque no princípio o Altíssimo, ele disse, e tudo se cumpriu através da sua palavra. E diz a palavra, amados irmãos, que o Altíssimo, ele formou o homem do pó da terra. E depois ele soprou o fôlego de vida sobre aquele homem. E aquele homem se tornou alma vivente. E nós somos alma vivente. Alma vivente significa aquele que respira, ser vivo. E como ser vivos que aqui estamos, vivendo pela benevolência do Altíssimo, ele diz que todo aquele que escuta as suas palavras e crê nele, como diz as Escrituras, esse tal é salvo. A salvação entra naquela vida. A vida eterna entra naquela vida. Aquela vida será o templo e a morada do Ruach Kadosh. Aquele corpo se tornará o tabernáculo vivo do Altíssimo Yahweh, que é representado pela palavra na natureza de espírito daquela pessoa. Sendo assim, o Altíssimo vai operar na nossa libertação, na nossa transformação, na nossa salvação. Chegamos como homens naturais, mas caminhamos na presença do Criador e Ele, no percurso da caminhada, Ele vai tirando de nós as coisas que para trás ficam e vai manifestando em nós as coisas que precisam ser avançadas. Nós temos que avançar até o alvo. O alvo é estarmos de acordo com a estatura de varão perfeito do Mashiach Yahushua em nosso ser. Temos que ter o espírito da caridade, o espírito da mansidão, o espírito da bondade, da paciência. Tudo isso são coisas que a gente não consegue ter por uma questão de disciplina da carne. Tudo isso é fruto do Espírito. Quem vai produzir em nós é o Espírito, é o Ruach Kadosh. Mas todo aquele que não aceitar a palavra vai se tornar uma árvore que não produzirá o fruto do Espírito. E toda árvore que não produz o fruto do Ruach Kadosh, essa árvore será cortada e lançada no fogo. Aquela árvore será lançada. Então, é tempo de nós fazer parte do reino. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Muitos estão adorando a quem eles não conhecem. E por não conhecerem, eles serão arrancados de um reino que eles ainda não fazem parte. Porque naquele dia, muitos vão chegar em teu nome. Não anunciamos a palavra.
Em teu nome não profetizamos. Em teu nome não falamos em línguas. Em teu nome não operamos sinais, prodígios e maravilhas. Nunca te conheci. Mesmo que esta pessoa usar o nome. Mesmo que eu possa usar o nome. Mesmo que eu possa receber o nome. Mesmo que eu possa invocar o nome. Diz a palavra: não tomarás o nome do Altíssimo e o alguém da tua vida em vão, porque alguém não te terá por inocente. O irmão tomará o nome daquele que é Kadosh. E essa tomada de nome fará com que o irmão seja reconhecido no Chamaim como um filho do alguém vivo, o Criador do Chamaim, que é o reino do Espírito e da terra. Sendo assim, o irmão terá vida e vida do Ruach Kadosh em abundância. Se alguém que ouviu esta palavra sente no coração, movido pelo Ruach Kadosh, em descer as águas, invocar o nome de salvação através de um arrependimento, através de um desejo de mudança, quem vai mudar não é o homem, quem muda é o Ruach Kadosh. Salvador Yahushua, ele disse: sem mim nada vocês poderão fazer. Primeiramente nós temos que aceitar a palavra. Eis que eu estou à porta e bato. Quem é que bate na porta? A palavra que está fora. Yahushua, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é a vida. Uma vez que ele entra dentro de nós, é ele que vai limpar, ele que vai libertar, ele que vai transformar, ele que vai fazer a obra. Se o Filho nos libertar verdadeiramente, nós vamos descer essa água, crendo que quem é aquele que está em nós, aquele que criou a água da natureza, aquele que então, meu irmão, está decidido a descer as águas? Cadê? Se tiver mais alguém que esteja decidido a descer as águas, o convite está. Aleluia. Ô, por que não deixa a escadinha ali, ó? Tem lugares, irmãos, que os irmãos que vão ser imergidos, eles vão para lugares que eles têm que quebrar o gelo para entrar dentro da água. Entendeu? Tem lugares que nem a água natural que nós temos aqui tem. Fazer uma corrente aí. Aí um segura o outro para não deixar o outro cair. Irmãos, acha aí firmeza. Por que não dá pra mim? O irmão crê em Yahushua, como diz as Escrituras. O irmão está disposto a viver por ele. O irmão crê que ele cobrará do irmão um viver que seja semelhante ao dele. O irmão está disposto a ser fiel àquele que é a palavra viva até a morte. O irmão está disposto a demonstrar o teu arrependimento em todos os dias da tua vida. Então, irmão Cauã, diga comigo: ó magnífico e soberano Yahweh, eu invoco o teu nome para a salvação da minha alma, pois eu creio que através do cumprimento desta palavra,
serei justificado no reino do teu Espírito, para te servir em novidade de vida. Estou aqui para receber o teu nome, para receber a tua vida e para viver por meio dela. Irmão Cauã, em nome do Salvador Yahushua Mashiach, aquele que deu-se a si mesmo pela tua vida e por todos nós, seja imergido em nome do Salvador Yahushua para a salvação da tua alma. Aleluia! 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 Amado Salvador Yahushua, em teu nome eu apresento a vida desta preciosa vida nas tuas mãos. Que o teu Espírito possa manifestar virtude, poder e comunhão por todos os dias da vida dele. Que não seja a minha mão, mas o teu Espírito agindo na vida dele. Seja imergido com o Espírito do Altíssimo. Seja imergido com o Espírito da verdade. Seja imergido para louvor e honra do Altíssimo Yahweh. Seja imergido em nome do Salvador. Amém? Deixa eu pegar. É porque tem uma parte aqui que ela é tipo Aí, segura na boquinha aqui. Aí, ó. Aleluia. 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 Que bênção, né? Maravilha. Ninguém gostou de todas as formas que o irmão não receber esse cumprimento na vida do irmão. Não. Ali,